O assunto, então, é a padronização da linguagem do nutricionista. Então, como que a gente pode fazer isso de maneira internacional? Isso não existe ainda no Brasil. Já existe em alguns países, vários sistemas de comunicação já usam a padronização internacional, única, para o nutricionista, mas aqui no Brasil ainda a gente está no processo de implementação, de treinamento e implementação. Então, por isso a importância e minha grande paixão por esse assunto, porque isso vai elevar, sem dúvida nenhuma, a nossa experiência como nutricionistas. E eu volto aqui um pouco para o meu currículo, lembrando que neste momento eu sou representante da Academia de Nutrição e Dietética Americana, também da Associação Brasileira de Nutrição, com esse trabalho da padronização internacional, que seja a linguagem, padronização da terminologia, a linguagem do nutricionista aqui no Brasil. Eu sou nutricionista já desde 1985, então mais do que a idade da maioria de vocês. E tenho especialidades na área de nefrologia, nutrição renal e na área de suporte nutricional, especificamente da nutrição parenteral. E muita gente agora confunde, né? Porque toda essa minha experiência na nutrição clínica me coloca muito forte assim, falando destas especialidades. Mas nesse momento aqui, nós não vamos falar de nutrição clínica. Nós estamos falando de uma linguagem, de uma padronização internacional, da terminologia, ou seja, da linguagem do nutricionista para qualquer área da nutrição. Eu gostaria também de destacar que nós temos um consórcio que foi montado agora em 2020 para a implementação da terminologia do processo de cuidado e nutrição, dessa linguagem, né, padronizada por um nutricionista aqui no Brasil. Então, é formado esse consórcio por alguns nutricionistas de diferentes regiões do país e nós estamos trabalhando com materiais e com treinamentos para que a gente consiga trazer o máximo possível desse assunto para nossa comunidade de nutricionistas. Então, o consórcio também tem o foco na Universidade Federal do Paraná como o primeiro centro de referência para treinamentos, e nós iniciamos em novembro de 2020 com o nosso primeiro treinamento, focado especificamente, inicialmente, para o nutricionista da área clínica, mas a nossa intenção é expandir isso para todos os nutricionistas, né, de todas as áreas da nutrição. Eu tenho uma gestão dentro da Academia de Nutrição e Dietética Americana, assim como a Asbran, que vai se estender por mais 5 anos, né? Que é o objetivo de implantar essa terminologia. Então, a gente tem um grupo internacional junto à academia e esse grupo trabalha com as diversas atividades e funções para que a gente consiga trazer essa terminologia para os países que ainda não estão utilizando, ou adequar ou melhorar essa terminologia nos países que já estão utilizando, até mesmo para uma avaliação do que já existe. A gente já fez algumas ações dentro dessa gestão da implantação aqui no Brasil. A primeira ação foi a publicação de um livro, que nesse momento eu diria que está desatualizado, que seria sobre os diagnósticos em nutrição. Os diagnósticos em nutrição, eles iniciaram a padronização de toda a terminologia. Hoje nós temos a terminologia padronizada para todos os passos do nutricionista, não só para dar diagnósticos. Nós fizemos uma tradução de todo o material existente, que é um grande manual publicado em inglês, que neste momento já está todo traduzido para o português. Nós ainda temos um processo para deixar viabilizado, para deixar disponível esse material para todos os nutricionistas, que seria uma parceria entre a Academia de Nutrição e Dietética e a nossa Asbran daqui, que está em vias já de finalização dessa parceria para que a gente disponibilize todo o material dessa terminologia para os nossos nutricionistas brasileiros.
Nós temos participado de reuniões presenciais na academia com esse grupo internacional, uma vez ao ano. Esse ano foi o primeiro ano que a gente teve essa reunião online, mas antes até todas as reuniões foram nos Estados Unidos com esses representantes de todos os países, né, participando desse grupo. E nós fazemos várias apresentações, como essa mesmo que eu estou fazendo com vocês, e treinamentos pelo Brasil para formação de multiplicadores, para que a gente tenha possibilidade de mais e mais pessoas entenderem, conhecerem o que é a padronização e servirem até como multiplicadores, que essa é a nossa intenção, que cada um de vocês passe isso adiante e que possa, inclusive, estar capacitado a treinar outras pessoas no futuro, né? Para que outras pessoas entendam o que é a padronização, o que é essa terminologia, e que a gente possa, o mais rápido possível, todos nós no mundo, estarmos falando a mesma linguagem, sendo nutricionistas. Eu começo aqui com uma pergunta que é extremamente importante e que ela é a base de todo esse trabalho da padronização. E a pergunta é o seguinte: uma palavra só, o que é que você conseguiria resumir em uma única palavra? O que evidencia e valoriza o trabalho de um profissional? Vamos dizer nutricionista nesse momento, mas poderia ser uma palavra que reflete a evidência e a valorização que qualquer profissional tem dentro dessa profissão. Que palavra que vem na sua cabeça? Será que é conhecimento? Será que é comunicação? Será que é o quê? O que seria esta palavra, né? Que poderia valorizar o trabalho de um profissional, um nutricionista nesse momento, evidenciar, né? Renomar um profissional. Vamos pensar por uns segundos, né? O que seria esta palavra? Que isso dá base de todo o trabalho que nós estamos fazendo, tentando padronizar a nossa linguagem. A palavra seria resultados. A palavra é o que é que o profissional consegue trazer de resultados, ou seja, o que é que o profissional consegue resolver do problema do seu cliente. Então, isso é importante para qualquer profissão. Se o indivíduo não resolve ou não traz resultados, ou seja, resolve o problema do seu cliente, logicamente, ele não pode ser evidenciado como um bom profissional. Então, a palavra é essa, é resultados. E eu diria assim, nesse momento, começando esse nosso assunto aqui, escreva a palavra resultados na sua testa, e toda vez que você levantar de manhã, né, e olhar para o espelho, a palavra resultados vai estar documentada, escrita na sua testa. Em tudo que você fizer no dia, no papel de estudante de nutrição ou nutricionista, né, que é a sua finalidade, deveria trazer resultados para o seu cliente. E quando a gente fala a palavra cliente também, abra um pouco a sua cabeça. Nós não estamos falando só de um paciente que está sendo atendido num hospital ou num ambulatório. Cliente é todo aquele que você atende com alguma finalidade. Nesse momento aqui, eu sou nutricionista, educadora, e os meus clientes são alunos neste momento. São vocês são meus clientes nesse momento, e eu tenho que trazer algum resultado naquilo que é meu objetivo no dia de hoje, para que eu seja o quê? Evidenciada, né? Que eu seja valorizada perante vocês. Então, eu preciso trazer resultados, ou seja, eu preciso mudar algo em vocês, do momento que nós começamos essa discussão aqui até o final. E, logicamente, eu tenho que ter meios, né, para avaliar se eu alcancei os meus resultados. Então, vamos pensar
que trazer resultados, né, evidenciar e valorizar um profissional não serve só para o nutricionista. Eu gosto de colocar, por exemplo, a situação de um mecânico. O mecânico, ele é um profissional, né, diferente do nutricionista, mas veja bem, quando eu tenho o meu carro que está dando um problema, por exemplo, eu faço uma triagem, eu não sou profissional em oficina, em carro e nem nada, mas eu faço uma triagem que o meu carro, por exemplo, está com um vazamento de óleo que eu consegui identificar que tem um problema porque está sujando a minha garagem. Então, se está sujando a minha garagem, o meu carro tem algum problema que está vazando óleo. Eu pego o meu carro e levo para quem? Para um especialista. O especialista, nesse momento aqui do meu carro, é um mecânico. Aí eu trago para o mecânico, eu digo qual foi minha triagem, né? Que eu não entendo nada de carro, não entendo nada de motor, e digo, olha, tá sujando o chão da minha garagem, então o carro provavelmente está com vazamento. O mecânico vai fazer o que depois que ele pega o meu carro? Ele vai fazer um diagnóstico da situação. Então, ele tem um sinal ali, mas ele vai olhar mais coisas naquele carro, ele vai olhar por baixo, ele vai abrir o motor, etc, etc. E ele vai fazer todas as avaliações que ele puder, né? Então, ele vai usar todo o processo de avaliação para dar o quê? Um diagnóstico, o que é o problema do carro. Então, às vezes, ele avalia diferentes coisas ali, diferentes categorias dentro do motor, embaixo, etc, etc. Ele faz avaliações em diferentes níveis para ele dar um único diagnóstico. Ele foi descartando, né, desde que estavam normais algumas coisas dentro do carro, ele foi descartando algumas coisas até ele chegar em indicadores ou marcadores, né, que estavam anormais, que eles não estavam normais mais. Então, nesses indicadores anormais, ele vai funilando até ele dizer assim, não, o problema é esse, ou os problemas são esses, né, 2 problemas, 1 ou 2 ou 3 problemas, para que esteja acontecendo aquilo no meu carro. Então, ele fez uma avaliação, ele se focou naquilo que estava anormal, no que ele avaliou, ele fez um diagnóstico, o quê? Ele deu um nome para o problema do meu carro, um nome que é técnico, porque eu não entendo absolutamente nada do nome que ele deu, porque o título, a linguagem é técnica, então a linguagem é dele, ele deu um diagnóstico na linguagem dele. Aí, o que ele vai fazer, se eu permitir? Ele vai fazer uma intervenção no meu carro. Então, eu sou o cliente nesse momento, e ele é o especialista, e eu digo, não, se existe esse problema, esse diagnóstico, o problema é o diagnóstico, pode mexer no meu carro, porque eu quero o carro o quê? Eu quero o carro arrumado, eu quero o carro melhor do que estava, né? Aí ele vai fazer, então, uma intervenção no meu carro, que é arrumar aquilo, né, que está anormal. Ele, logicamente, vai fazer o monitoramento se aquilo que ele arrumou, né, que era o problema do carro, ele resolveu, ele faz o monitoramento, não tem mais o vazamento, ele faz o que? A aferição se realmente não tem mais o vazamento do carro e ele, então, resolve, né, o problema. Então, veja, nós estamos colocando aqui um mecânico e estamos colocando agora um nutricionista no mesmo nível, porque o que ele fez com o cliente dele foi trazer resultado, resolver o problema, né? E eu, como leiga, como cliente do mecânico, ele resolveu o meu problema cliente. Então, o nutricionista também tem que pensar nesse foco. Logicamente, se eu pego o meu carro e o vazamento continua a existir, é porque o mecânico não resolveu adequadamente o meu problema. Então, esse mecânico, lógico, ou eu volto lá ou eu não volto nunca mais para esse mecânico, mas com certeza eu vou dizer que esse mecânico, ele não é um ótimo mecânico. Por quê? Porque ele não resolveu o meu problema. Da mesma forma é o nutricionista. Quando a gente pega um cliente, quer seja um aluno, quer seja um paciente dentro de um hospital, de um ambulatório, ou seja, uma população toda, porque o meu trabalho pode ser com coletividade, eu tenho que também resolver o problema de uma população
como um todo, né? Se eu não resolver, eu, lógico, não me evidencio como um bom profissional. Então, eu não sou valorizada como um bom profissional. Então, a palavra resultados é extremamente importante daqui para frente, quando a gente pensar em qual é o papel que vai nos evidenciar, que vai nos trazer valorização como profissional. É o quê? Resolver o problema de um indivíduo. Então, resultados tem que estar na nossa testa, porque é isso que nós temos que trazer todos os dias para os nossos clientes. E eu adoro essa frase da Indira Gandhi, né, que ela coloca assim: o mundo exige resultados. Não conte aos outros as suas dores do parto, mostre o teu filho. Então, eu coloco aqui que o nutricionista hoje, né, na maneira como nós trabalhamos e que pensamos, nós documentamos muito pouco resultados. Resultados seria o nosso filho, né? É o que é que realmente nós resolvemos do problema do indivíduo. Muitas vezes a gente fica escrevendo e documentando nos prontuários muitos dados de avaliação, né? Nós ficamos lá colocando tudo até que é normal. Por que é que a gente tem que colocar aquilo que a gente avaliou que está normal? Se aquilo não vai levar ao problema, aquilo é uma maneira só da gente descartar, né, um problema. Então, a gente não precisa estar falando das nossas dores em excesso, porque ninguém gosta de ler sobre as nossas dores na documentação. Então, a gente não precisa falar demais da avaliação. A gente precisa falar daqueles indicadores anormais que trouxeram o diagnóstico, que é a evidência de que há um ou mais problema naquele nosso cliente. E a gente, logicamente, precisa dizer para os outros qual vai ser a nossa intervenção ou quais serão as nossas intervenções planejadas para resolver aquele problema, aquele diagnóstico, e sem dúvida nenhuma nós não podemos deixar de dizer e mostrar com muita evidência, né, o que é que nós resolvemos do problema. Então, nesse momento, quando a gente fala dos resultados, nós estamos mostrando o nosso filho, que realmente a gente gerou, né, de coisa boa para o nosso cliente. Então, muda um pouco até mesmo o paradigma de como nós estamos acostumados a trabalhar como nutricionistas. Nós focamos demais na avaliação, e muitas vezes o que nós precisamos é criar só, identificar só os marcadores anormais, identificar problema, trabalhar com a intervenção o mais rápido possível e resolver o problema do indivíduo, e muitas vezes um de cada vez e não todos ao mesmo tempo, porque o que faz diferença realmente é mostrar resultado. Então, desde que a gente resolva o problema do indivíduo, um de cada vez e cada vez mais, resolvendo mais problemas do nosso cliente, melhor seria a nossa valorização como profissionais. E aí a gente vem, né, porque quando a gente traduziu todo esse processo, né, e a gente trabalha muito com a palavra nutricional, né, é avaliação nutricional, é diagnóstico nutricional, nós começamos a entender que a gente precisa de uma palavra que seja mais focada no trabalho específico ou exclusivo do nutricionista. E quando a gente fala nutricional, é uma palavra muito ampla, porque o nutricional ele serve para qualquer profissional. A avaliação nutricional poderia ser feita, o diagnóstico nutricional poderia ser feita por outros profissionais, né? Porque quando a gente fala nutricional, nós estamos colocando o cliente no foco e não o nutricionista no foco. Então, quando a gente fez a tradução, né, entendeu que aqui no Brasil, porque em outros países, nutricionista pode não ter o nome nutricionista, ela pode se chamar dietista, por exemplo, ou outros nomes. Existem outros nomes para nutricionistas em outros países e que têm a mesma formação do nutricionista aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil é nutricionista. Mas quando a gente traduz, né, de outra língua, quando eles falam a palavra nutricional, né, eles estão focando também no nutricionista, porém, como não tem uma palavra como a gente tem aqui, nutricionista,
a palavra nutricionista idêntica para outros países, eles têm termos um pouco mais vagos do que a gente poderia ter aqui para nós. Então, quando a gente traduziu, né, primeiro de tudo, a gente traduz como é o pé da letra, nutricional, a gente entendeu que era melhor chamar processo de cuidado do nutricionista, só que ficaria do nutricionista diferente dos nomes do profissional que tem em outros países. Então, a gente resolveu, para dar um pouco mais de força, né, para o nutricionista, a gente resolveu traduzir tudo em nutrição. Inicialmente de nutrição, mas o pessoal, na primeira publicação que a gente fez oficial, que foi aquele livro de diagnósticos, né? O pessoal da linguística disse que o ideal seria falar em nutrição. Então, processo de cuidado em nutrição, que seria a mesma coisa que a gente dizer do nutricionista aqui no nosso país. Então, por que eu digo isso? Porque tudo que nós estamos falando de agora em diante, vocês vão observar que a gente fala em nutrição e não nutricional. É exatamente para fortalecer, para dar mais força ao nutricionista. Porque quando a gente fala em nutrição, poderia ser a mesma coisa quando a gente fala em medicina ou em enfermagem. Então, é uma maneira da gente chamar a nossa profissão para mais perto do termo que nós estamos usando, né, ou traduzindo. Que benefícios nós teríamos para padronizar termos, né? Muitos benefícios. Eu colocaria aqui 10, né, para começar, 10 razões para a gente padronizar e melhorar o nosso trabalho, mas teríamos muito mais que 10, né? Mas, em princípio, para assegurar a qualidade, para melhorar a qualidade do nosso trabalho como nutricionistas, para melhorar o atendimento que nós falamos da nutrição, né? Promover essa melhoria na qualidade do atendimento. Nós podemos melhorar a comunicação entre nós nutricionistas, entre nós e outros profissionais, entre nós e outras instituições. Então, uma série de coisas que a gente poderia melhorar a nossa comunicação. Facilitaria, otimizaria o estabelecimento de prioridades no planejamento da intervenção, né, em resolver o problema dos indivíduos. Nós podemos, com a padronização, facilitar a escolha dos nossos objetivos, né, para resolver o problema do nosso indivíduo. A padronização poderia nos ajudar a documentar, né, fazer documentação em relatórios, em prontuários. A padronização poderia nos ajudar a gerir melhor, né, fazer a gestão dos serviços em nutrição. Poderia identificar melhor as contribuições que o nutricionista dá dentro do cuidado da saúde. Poderia melhorar o pagamento dos serviços, né? Os médicos, por exemplo, eles trabalham a partir de codificação padronizada. Nós não temos isso ainda em nosso país. E, enfim, melhorar a visibilidade nossa, do nosso profissional, do nutricionista, em toda a saúde, né, a equipe de saúde na comunidade. O histórico da padronização já é antigo, a gente já vê coisas acontecendo nos Estados Unidos, né, no Canadá, já desde 2001, onde se determinou quais seriam os passos do processo de cuidado em nutrição. Depois já começou a se publicar termos, né, e o início todo foi com diagnósticos e depois com a terminologia inteira. Hoje existe uma publicação impressa de uma versão resumida e todo o material, todo o processo de cuidado em nutrição, toda a terminologia tem revisão anual e ela tem publicação online dentro do site da Academia de Nutrição e Dietética Americana em inglês e tem também em diversas línguas, né, dentro das associações profissionais de cada país ou mesmo dentro da academia onde já foi oficializado e formalizado a tradução em outras línguas. Isso não tem ainda em português e esse tem sido o nosso trabalho de
trazer essa possibilidade para os nutricionistas para ter todo esse material em português. Então, aqui alguns países, né, já padronizaram lá desde o início da padronização só dos passos, depois de toda a terminologia, e nós estamos vendo aqui que tem uma série de países aí na nossa frente, já bem adiantados, bem mais adiantados na padronização do processo e dessa terminologia. Então, está na hora da gente correr, né, com a coisa toda para que a gente consiga também trabalhar de uma forma padronizada com os outros países. O que seria, então, o processo de cuidado em nutrição? De certa forma, os passos, né, que a gente dá, que seria o processo, né, eles são simples. Então, a gente falou até mesmo isso quando a gente falou lá do mecânico e os passos que o mecânico dá. Nós estamos dizendo nesse momento que estes passos também têm termos padronizados, pronome do passo, né? Então, o primeiro passo seria avaliação e reavaliação. Então, como tudo isso é um ciclo, né? Começa com a avaliação, mas se a gente não resolveu ainda o problema do indivíduo, a gente pode voltar para uma reavaliação e continuar sempre o ciclo, né? Então, todo o processo começa com o processo do nutricionista, especificamente, começa com uma avaliação. Ele começa com uma avaliação, avaliando, coletando dados, avaliando os dados que são importantes e anormais, para se dar o quê? Um diagnóstico. Diagnóstico, embora essa palavra pareça da área clínica, né? Não é, porque nós usamos essa palavra dar um diagnóstico lá com o mecânico. O mecânico fez um diagnóstico sobre o que era o vazamento do carro, né? Mas de maneira técnica. Então, o diagnóstico aqui para o nutricionista seria dar um nome técnico, que nós usamos essa linguagem, né? Para o problema do nosso indivíduo. Então, o problema pode ser na área de conhecimento, por exemplo, porque nós trabalhamos como nutricionistas para mudar o conhecimento de um indivíduo ou de uma população. Então, o diagnóstico ele pode estar baseado em comportamento, ou conhecimento, ou alteração em ingestão de nutrientes, ou suplementação desses indivíduos. Então, diagnóstico é esse termo que se fala que significa problema. Então, esqueçam que é palavra de nutrição clínica, é palavra para qualquer problema que exista em qualquer área, não especificamente da nutrição. Intervenção. Então, ao invés da gente falar terapia, intervenção de suplemento, suplementação ou alimentação, a gente falaria intervenção, porque a intervenção ela utiliza todas as áreas, né, do que nós podemos fazer. A intervenção não é só na dieta, a intervenção pode ser no conhecimento ou no comportamento do indivíduo. Então, a palavra intervenção, ela é mais ampla. Então, foi padronizado desta forma, o terceiro passo que nós damos dentro do nosso trabalho como nutricionista. Fazemos a intervenção para alteração do problema do nosso cliente. O diagnóstico que a gente deu foi o problema. Depois a gente faz um monitoramento, né, que é avaliar se aqueles indicadores que estavam anormais lá no começo na avaliação, eles estão sendo alterados, se eles estão sendo arrumados, né? E fazemos a aferição se realmente ele melhorou ou ele foi resolvido, e que isso que a gente quer no final, né? Resolver o problema do indivíduo. Então, os 4 passos, né? A de avaliação, D de diagnóstico, I de intervenção e MA de monitoramento e aferição. Então, vem aí a sigla ADMA, né? A de avaliação, D de diagnóstico, I intervenção e M e A de monitoramento e aferição. E esse ADMA é fácil de guardar, né? ADMA é, então, são os 4 passos do processo de cuidado e nutrição. E nós vamos usar esse ADMA também, não hoje, porque hoje não dá tempo, mas num futuro, se Deus quiser, nós vamos estar voltando para conversar e nós vamos falar que o ADMA também é a maneira que a gente documenta
em prontuários e em relatórios de nutricionista, né? Então, a gente sempre começa com a documentação da avaliação, a gente documenta diagnóstico, a gente documenta a intervenção e a gente documenta monitoramento e aferição. Então, a maneira padronizada para escrever também vai ser no acrônimo ADMA. Então, guarda ADMA, são os 4 passos do processo de cuidado em nutrição, que é exclusivo do nutricionista. Aí você vai olhar para esse quadro e vai dizer assim, mas e a triagem, né? Como é que chega ali? A triagem não está dentro do processo, porque triagem não é específico do nutricionista. A avaliação sim, mas a triagem não. O que é triagem? Triagem é uma identificação de risco. Então, existe um risco para um problema. Então, isso, para avaliar risco, não precisa ser um profissional. Eu, por exemplo, olhei para o chão da garagem e vi que tinha óleo escorrido no chão da garagem. Então, o que eu identifiquei? Que tinha um risco de haver um problema no meu carro. Mas eu não sou profissional para dizer que tinha um problema realmente no meu carro e que ele era de risco, né? Aliás, eu identifiquei que ele era um risco para um problema no meu carro, mas eu não identifiquei o problema. Eu não fiz avaliação porque eu não sou profissional, não sou mecânico. Então, triagem está fora do processo de cuidado em nutrição porque é uma determinação somente do risco de haver um problema. Então, triagem pode ser feita por um leigo treinado, com um instrumento específico. Pode ser feita por um outro profissional, pode ser feita por um enfermeiro, por um médico. Pode ser feita por um estudante de nutrição, um estagiário. Então, desde que tenha um objetivo, um treinamento e um instrumento, a triagem pode ser feita. Para daí, então, dar início ao que é específico do nutricionista, que faz parte do processo, é o que está dentro da bola, isso é específico do nutricionista. O que está fora da bola não é específico para o nutricionista, embora a triagem, ela traga o cliente para dentro do processo de cuidado em nutrição e ela seja bem importante, ela é extremamente importante até para trazer o indivíduo para dentro do processo, né? E referência seria o indivíduo vir, não é por triagem, mas é por referência, o indivíduo vir para começar a ser avaliado pelo nutricionista através de uma referência. Vamos colocar aqui, por exemplo, um médico, né, dentro de um consultório, ele diz assim para o cliente dele, olha, agora você vai ser atendido por um nutricionista, eu faço uma referência para a doutora fulana de tal, porque para você é importante, é risco a sua doença para o aspecto nutricional. Ele não avaliou um risco específico, mas ele avaliou que a doença do indivíduo pode ter risco nutricional. Então, isso é fazer referência, ou seja, um cliente chega para um nutricionista a partir de uma referência. A vizinha que foi atendida por um nutricionista e que gostou muito, aliás, né? O nutricionista conseguiu resolver o problema dela, ela faz uma referência para a vizinha dela para ir ser atendida por um nutricionista. Então, o vizinho chegou através de uma referência para ser atendido pelo nutricionista. Então, isso que significa sistema de triagem e referência. É como chegam, né, os clientes para dentro do processo de cuidado em nutrição, que é específico do nutricionista. E uma gestão de resultados também não precisa ser feito por um nutricionista, ou seja, avaliar se um nutricionista está conseguindo trazer resultados para o sistema de saúde, para quantos dos seus clientes ou vários nutricionistas estão conseguindo chegar a dar resultados de melhoria ou de resolução dos problemas daquela população atendida. A gestão de resultados pode ser feita por um administrador, por um gestor, não necessariamente é pelo mesmo nutricionista que fez aqueles 4 passos. Então, os 4 passos é o que tem que estar na cabeça da gente, porque são os passos específicos de um nutricionista. Agora, a gente vendo o processo de cuidado de nutrição, né? E as categorias de cada passo
e isso também está padronizado. Então, nós temos lá as categorias ou domínios da avaliação e reavaliação, que são história relacionada à alimentação e nutrição, medidas antropométricas, dados bioquímicos, testes e procedimentos clínicos, achados físicos focados na nutrição, história do cliente e a mais nova categoria são os instrumentos de avaliação e monitoramento. Todas essas categorias ou domínios têm termos padronizados, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Diagnóstico é separado em 3 categorias ou 3 domínios, que é categoria da ingestão, categoria clínica e categoria comportamental ambiental. Na intervenção, nós temos as categorias padronizadas: oferta de alimentos e ou nutrientes, educação e nutrição, aconselhamento e nutrição, coordenação do cuidado em nutrição por nutricionista e ação em nutrição baseada na população. Veja que todas essas intervenções, elas contemplam todas as áreas da nutrição também, então não é específico para uma área só. Então não é só clínica, por exemplo, ou saúde pública. Nessas categorias ou nessa divisão de categorias da intervenção, a terminologia padronizada, ela contempla todas as áreas. Monitoramento e aferição é exatamente igual à avaliação e reavaliação. A única coisa é que história do cliente não existe em monitoramento e aferição, porque a história do cliente ela só acontece na primeira avaliação. Então, história do cliente são aqueles dados que são importantes para a intervenção, mas que eles não têm o objetivo de serem modificados. Por exemplo, a raça, a renda familiar, a cor da pele, uma série de coisas aí que podem ser importantes como informações de base, mas elas não são focos de intervenção. Vamos agora passar um pouquinho mais específico para avaliação e reavaliação. Nós vamos ter aquelas todas categorias, né? Não é muito diferente do que nós já fazemos dentro da nossa rotina. A única coisa é que os termos estão padronizados dentro desses nomes. Então, nós não falamos anamnese, por exemplo, ou dados clínicos. Nós estamos chamando, então, de história relacionada à alimentação e nutrição e história do cliente. Então, nisso tudo entra, por exemplo, anamnese ou a história clínica, como se fala, né, na linguagem da nutrição, mas que na expectativa de se usar termos padronizados, o que seria padronizado é exatamente como está definido aqui. Se a gente pega agora, né, a ficha, e são muitos termos de avaliação e reavaliação, quer dizer, são indicadores que estão com nome específico para se fazer avaliação e reavaliação em nutrição. Então, se a gente fosse pegar, por exemplo, um pedacinho dessa ficha e observe que a ficha tem um nome, que é o indicador que vai ser usado, e um código. Por que existe esse código e a importância desse código? A importância desse código é automatizar, né, de forma computadorizada. Então, por exemplo, se a gente usa uma definição com um código em português, o mesmo código pode estar em outras línguas, em chinês, em inglês, em japonês, em alemão. Então, mesmo que traduzido, vai significar a mesma coisa no mundo inteiro. Então, a codificação é extremamente importante para isso também, para facilitar, logicamente, a sistematização informatizada. Se a gente for pegar um pedacinho da ficha, vamos falar do domínio ingestão, e vamos lá para um pedacinho da ficha que é os indicadores sobre ingestão de fibras, né? São tantas os indicadores, vamos pegar como exemplo
a ingestão de fibras. Que opções nós teríamos de indicadores ou marcadores de ingestão de fibra? Nós teríamos 3. Então, a ingestão total de fibra pode ser avaliada, a ingestão de fibra solúvel somente ou a ingestão de fibra insolúvel somente, ou essas 3 coisas, né? Então, para isso, um código para cada indicador ou cada marcador de avaliação. Mais tarde, nós vamos ver esse mesmo exemplo para diagnóstico. Então, o segundo passo do processo de cuidado e nutrição é o diagnóstico em nutrição, não é o diagnóstico médico do paciente, é o diagnóstico que nós, nutricionistas, vamos dar, né? É o nome do problema relacionado à nutrição. Então, nós já falamos que eles têm 3 categorias ou domínios, né? A ingestão, a clínica e o comportamental ambiental. E o domínio ingestão é o maior de todos. Por quê? Porque nós, nutricionistas, somos mais preparados para avaliar a ingestão do indivíduo. Então, mais itens dentro da nossa profissão são responsabilidade do nutricionista. Se a gente pegar o mesmo exemplo de fibras, que diagnósticos ou que problemas nós teríamos no momento de avaliar aqueles indicadores? Então, nós podemos ter uma ingestão muito alta ou uma ingestão muito baixa, porque a ingestão normal não é problema, a ingestão adequada não é problema. Então, nós podemos ver ali que tem 2 códigos, ou a ingestão de fibra está subótima e entende-se que nós podemos avaliar fibra total, só fibra solúvel, só fibra insolúvel, né? Ou as duas. Então, nós temos lá um código para ingestão de fibra subótima ou ingestão de fibra excessiva. Então, aqui nós estamos com um adjetivo no diagnóstico, que é problema, né? Que diagnóstico que o nosso paciente tem no momento que nós avaliamos aquele indicador, aquele marcador lá de avaliação, que foi a ingestão de fibras. O que é um diagnóstico em nutrição? Então, nós falamos várias vezes, isso não pode ser confundido, isso não pode ser esquecido. O diagnóstico em nutrição é um problema relacionado à nutrição e com a possibilidade, então, de ser resolvido ou minimizado, melhorado a partir da intervenção do nutricionista especificamente. Então, é extremamente importante entender que, para ser um problema em nutrição, um diagnóstico em nutrição, ele deve ser resolvido pelo nutricionista. Então, isso ajuda bastante a gente a entender o que é e o que não é um diagnóstico em nutrição. Qual que é a diferença de diagnóstico médico? Dentro da definição de diagnóstico médico, o diagnóstico médico é a identificação de uma doença ou condição de alteração de órgãos específicos ou de sistemas corporais que pode ser tratada ou prevenida. Então, a gente pode dar o exemplo aqui de diabetes mellitus, né? E isso é um diagnóstico médico, mas não é um diagnóstico em nutrição. A gente vai ver um pouco adiante que o diagnóstico em nutrição poderia ser para diabetes mellitus, por exemplo, uma ingestão excessiva de carboidratos ou uma ingestão subótima de fibras, né? Uma série de coisas que o indivíduo com diabetes poderia ter de problema resolvível ou minimizado pela intervenção de um nutricionista. É importante a gente lembrar que os médicos, eles já são organizados, né, há mais de um século, e a codificação utilizada pela medicina é a CID, né? E todo mundo se lembra que quando vai no consultório médico, acaba com um código, e esse código é a definição, né, da doença ou da condição que a pessoa tem para poder o médico receber seu honorário ou fazer um exame complementar. Então, toda a linguagem médica, ela está estabelecida dentro de uma linguagem internacional. Então, a CID, que é da Organização Mundial da Saúde, ela vale o código dela para qualquer país do mundo, para qualquer linguagem, né? Então, aquele código, como nós vimos para a nutrição, ele já existe para médicos há muito mais
de um século, né? Há mais de 150 anos. Então, isso mostra para a gente até o nível de organização e reconhecimento da profissão da medicina, né? Os médicos são bem reconhecidos dentro da área de saúde e um foco de reconhecimento é a organização deles, né? Se eles já estão organizados há mais de 150 anos e nós estamos agora falando de terminologia e codificação dos problemas relacionados à nutrição, então nós temos bastante chão ainda para se organizar e ter o reconhecimento semelhante à categoria médica. E é esse o nosso foco, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, nos organizarmos para chegar nesse mesmo nível de reconhecimento do nosso trabalho como nutricionistas. Quando a gente pega alguns exemplos médicos, né, eles também estão relacionados à nutrição. Não quer dizer que os diagnósticos médicos são diagnósticos em nutrição, são diferentes, são relacionados à nutrição, que não tem problema nenhum, porque dentro da medicina também há problemas que estão relacionados ao estado nutricional. Então, por exemplo, anorexia, polifagia, perda de peso, são diagnósticos médicos, são condições ou são doenças, né, que têm relação com a nutrição, mas não necessariamente são os mesmos termos usados para nutrição. Uma situação bastante característica é sobre a anemia, né? A anemia, por exemplo, não é um diagnóstico em nutrição, mas veja lá que a anemia por deficiência de ferro, por exemplo, ela é um diagnóstico médico. Então, a ingestão de ferro subótima ou deficiente, esta sim é um diagnóstico em nutrição, mas a anemia por deficiência de ferro não, essa é um diagnóstico médico, porque não necessariamente a gente vai resolver o problema da anemia somente com a ingestão de ferro, né? Pode ser que a anemia, por exemplo, como no caso aqui, ela possa ocorrer por causa de perda crônica de sangue. Então, não só necessariamente a gente vai precisar aumentar a ingestão de ferro, mas também é importante uma intervenção médica para cessar a perda de sangue crônica daquele indivíduo. Então, um exemplo aqui onde a gente mostra as diferenças entre diagnóstico médico e diagnóstico em nutrição. O terceiro passo do processo seria a intervenção. E a intervenção é um conjunto planejado de comportamentos e ações específicas que são executadas, delegadas, coordenadas ou recomendadas por um nutricionista, que move o cliente, então, em direção a resolver os seus problemas, né? A resolver o seu diagnóstico. Então, a intervenção é tudo que nós podemos fazer ao cliente, de acordo com o seu problema. Então, logicamente, ela precisa ser interativa. Quando a gente falou, o mecânico, né? O mecânico faz um diagnóstico e aí, logicamente, ele tem que interagir com o cliente para dizer assim, eu posso mexer no seu carro, eu posso mudar alguma coisa no seu carro, eu posso fazer a intervenção no seu carro. Aqui também, dentro da nutrição, nós teríamos que ter essa interação com o nosso cliente, né? E com outros profissionais também, com relação ao que nós vamos trabalhar para mudar o caminho, né, que está ruim para o indivíduo, que está trazendo um problema relacionado ao indivíduo que precisa de uma solução. Então, a intervenção em nutrição, logicamente, precisa ser interativa. A intervenção tem duas fases, né? A fase de planejamento. Nessa fase de planejamento vai ser determinados objetivos, o que é que a gente precisa fazer para tentar resolver o problema desse indivíduo, e depois a ação, né? O que nós vamos prescrever, a intervenção que nós vamos estar fazendo para esse indivíduo. E lembrando que a gente pode fazer intervenção relacionada a comportamento, a conhecimento e não só a oferta de alimentos ou nutrientes. Aqui, novamente, né, dentro da intervenção, as categorias, e existem categorias que são mais objetivadas a um indivíduo e categorias que são focadas em coletividades. Por exemplo, a última categoria, ação em nutrição baseada na população,
é específica para se trabalhar com coletividade, não somente com um indivíduo. A coordenação do cuidado e nutrição, ela significa que em muitos problemas do indivíduo, a gente pode não resolver totalmente a partir de uma ação nossa. Vou dizer assim, por exemplo, o indivíduo tem problema de dentição e a gente faz uma referência para um profissional para que a dentição seja melhorada. Isso não quer dizer que a gente não vai continuar coordenando essa intervenção, mesmo com o dentista, para depois até o cliente voltar para a gente. Ou enquanto o cliente está resolvendo o problema de dentição dele, nós estamos coordenando o cuidado e nutrição para que esse indivíduo não desnutra. Mas é importante que no momento que a gente mande para uma referência, a gente continue coordenando o cuidado e nutrição desse indivíduo, porque não é como quando a gente faz uma referência para outro profissional ou para um profissional da nutrição mesmo, que faça uma outra área que nós não fazemos, não quer dizer que a gente está transferindo a responsabilidade para outro. Nós temos que continuar cuidando desse nosso cliente. Então, isso é a coordenação do cuidado e nutrição. O aconselhamento é baseado no resultado. Então, a diferença entre educação e aconselhamento é resultado. Quando a gente faz uma intervenção educação, nós queremos mudar um conhecimento do indivíduo. E quando a gente faz uma intervenção aconselhamento, nós queremos mudar um comportamento do indivíduo. Então, logicamente, quando se quer mudar conhecimento, existem estratégias técnicas específicas para isso. E da mesma forma para o aconselhamento. Quando se quer mudar um comportamento, logicamente que nós temos que usar estratégias e técnicas específicas para alcançar esse resultado. E oferta de alimento e nutriente, nutriente, é a abordagem toda que a gente faz, por exemplo, com cálculo de dieta ou com uma prescrição de suplemento. Isso tudo cai na categoria oferta de alimento ou nutriente. Então, existem essas categorias ou domínios bem específicas dentro de intervenção e padronizadas dessa forma, e que contempla as necessidades de nutricionistas em todas as áreas da nutrição, sem dúvida nenhuma. Aqui um exemplo de uma ficha, né, onde a gente tem a intervenção e tem a codificação dessa intervenção dentro daquelas categorias que a gente acabou de ver. Se a gente fosse voltar lá para o nosso exemplo de fibras, né, que o indivíduo, então, teve indicadores ou marcadores dentro da avaliação, depois nós tivemos diagnóstico, uma terminologia padronizada para diagnóstico com codificação, e agora nós teríamos codificação para intervenção. Então, o que nós teríamos se as fibras estivessem alteradas, né? A ingestão de fibra tivesse alterada? Nós teríamos uma opção de uma dieta com aumento de fibra, se a fibra tivesse subótima, a ingestão dela subótima, ou uma dieta com redução de fibra. E dentro disso nós poderíamos ter um aumento de fibra solúvel, especificamente, uma redução de fibra solúvel, um aumento de fibra insolúvel ou uma redução de fibra insolúvel. Então, nós poderíamos estar pensando em fibra total ou em fibra somente solúvel ou fibra somente insolúvel, dentro daquilo que nós já viemos vendo, né? Que saiu lá da avaliação, veio para o diagnóstico como um problema dentro da ingestão de fibra, e agora nós vamos resolver este problema dentro da ingestão de fibras. Então, isso é um exemplo. Agora, o quarto passo do processo seria o monitoramento e aferição. Lembrem-se que a gente falou que os indicadores eles têm que ser os mesmos da avaliação. Por quê? Porque eram aqueles anormais na avaliação que agora a gente precisa monitorar para entender se a intervenção resolveu ou melhorou, pelo menos minimizou o problema, né? E aferirmos os resultados. Então, é nesse passo aqui que nós fazemos isso. Então, o monitoramento e aferição é realizado pelo nutricionista após a intervenção em relação ao progresso e resolução do ou dos problemas em nutrição, com a determinação se a reavaliação é necessária. Então, se a gente não resolveu uma grande parte ou não conseguiu resolver
de forma alguma, a gente volta para a reavaliação e indica novamente diagnóstico, indica novamente a intervenção para que o problema seja resolvido, né? Ou que sejam outros problemas avaliados nesse momento. Então, é extremamente importante a gente chegar nessa etapa do monitoramento e aferição, porque é aqui que a gente vai mostrar o nosso filho, como a gente falou lá no começo, né? Aqui que a gente mostra os resultados do nosso trabalho. E esses são os mais importantes para a gente realmente mostrar para a equipe de saúde de outras profissões ou para a própria sociedade, para o cliente, e assim, dessa forma, mostrando os resultados, né? Fazendo a aferição de resultados, que nós demonstramos e somos reconhecidos pelo nosso trabalho como nutricionistas. Nós falamos aqui que as categorias são idênticas, exceto, né, a história do cliente, que a história do cliente não vai entrar aqui. Então, voltamos para todos aqueles, exceto a história do cliente, que não entra nesta categoria. Aí, voltando ali para o monitoramento e aferição, se a gente voltasse para a fibra, quais seriam os indicadores que a gente utilizou lá na avaliação? Seriam a ingestão total de fibra, a ingestão de fibra solúvel ou a ingestão a ingestão de fibra insolúvel. Então, teríamos aqui novamente todos aqueles indicadores que nós começamos o processo de cuidado e nutrição. Tudo isso que a gente falou parece muito complexo, realmente são muitos termos, né? Mas isso tudo já está bem avançado, bem adiantado em outros países, inclusive existe a sistematização informatizada, já existe um sistema chamado WANDI, né? Que ele está em inglês, foi desenvolvido pela Academia de Nutrição e Dietética americana, e ele é um sistema inteligente que ele trabalha exatamente dentro desta terminologia, desta padronização. Então, não seria muito difícil que a gente trouxesse o WANDI para o Brasil, num custo até bastante modesto, né? Comparando com a gente querer colocar toda essa terminologia em sistemas individuais, né? Cada hospital, ou cada clínica, ou cada consultório, começar a colocar essa terminologia em sistemas informatizados. O WANDI tem a facilidade de estar conversando com facilidade com outros sistemas, e ele tem a facilidade também de ser atualizado junto com a terminologia anualmente. Então, o WANDI, uma vez atualizada a terminologia, que tem bastante discussão durante o ano inteiro, discussão internacional hoje em dia, passa por muitas pessoas para avaliar isso aí, o WANDI, junto com essas novas versões, ele também está sendo atualizado. Então, para a gente seria muito, muito importante trazer o WANDI para o Brasil, logicamente em português, né, dentro da tradução que a gente já trabalha com a academia, e trazer de uma maneira facilitada para que todos os nutricionistas pudessem trabalhar com um sistema que já utiliza a terminologia internacional. E esse sistema, né, que é uma plataforma segura, né? Ele armazena dados dos pacientes, ele pode ser trabalhado dentro do consultório, ele pode ser trabalhado dentro do celular ou dentro de um computador. Ele é um sistema inteligente. Então, como a gente observa essa tela, né? Essa é uma tela do WANDI, quando a gente coloca ou puxa dados de avaliação lá do nosso prontuário para dentro do sistema, ele já avalia aquilo que está anormal dentro dos dados que nós estamos colocando, ou a gente, como nutricionista, coloca aquilo como anormal dentro de metas, né, que nós estabelecemos. E quando a gente indica anormalidades de indicadores, o próprio sistema ele vem com uma janela dos possíveis diagnósticos para aqueles indicadores anormais. E a gente clica daí nos prováveis diagnósticos que nós queremos. Então, facilita muito. Se a gente tem mais lá de 100 diagnósticos, né, no momento que a gente colocou indicadores que foram identificados como anormais, vai aparecer uma janelinha muito mais
seletiva, muito menor, que vai nos ajudar a sermos mais produtivos dentro da escolha do próximo passo do processo. E aí vem, no momento que a gente escolheu um ou dois, ou os diagnósticos prioritários, vem uma janelinha também das possíveis intervenções para aqueles diagnósticos selecionados. Então, uma janelinha mais selecionada também, onde a gente não precisa ficar procurando, né, os itens padronizados na terminologia para a gente identificar como escrever, o que seria as melhores intervenções para o nosso paciente. E no monitoramento e aferição, viria de novo aqueles indicadores que nós consideramos anormais dentro da avaliação, para que a gente monitore ou a gente estabeleça se eles foram resolvidos para aquele nosso cliente. Então, isso aqui seria um sistema informatizado que traz toda a terminologia padronizada por trás disso, que facilitaria muito a nossa vida. E quando a gente chega no final, que a gente fecha esses 4 passos, o próprio sistema, ele escreve toda a documentação usando esses dados aqui, dentro daquele formato ADMA que a gente colocou lá no começo. Então, no formato ADMA já viria uma documentação por extenso que a gente poderia copiar essa anotação e colar dentro de um outro prontuário, ou a própria informação ser conversada com outro sistema, outro prontuário, e vai para lá toda essa documentação. Então, ao final, pode ir somente a documentação ADMA, não precisa vir todos os dados que nós utilizamos aqui para o cuidado do cliente, porque isso é importante para a gente. Enquanto a gente está cuidando, isso aqui é a dor do parto, né? Enquanto a gente está passando por todo esse processo aqui, é a nossa dor do parto. O que nós precisamos mesmo é mostrar para os outros o nosso filho, que é o que? Estamos resolvendo, estamos trabalhando para resolver o problema do nosso cliente, do nosso paciente ou da população que nós estamos trabalhando. Então, existe muita coisa, né, para a gente pensar no futuro, para a gente fazer. Isso aqui que nós estamos falando nesse momento, principalmente para aquelas pessoas que nunca ouviram falar dessa terminologia padronizada, desses termos todos com codificação, é que nós precisamos começar de algum lugar, né? E essa informação inicial é extremamente importante para a gente, daí para diante, começar a implementar dentro da nossa rotina. Então, a gente começa com o conhecimento, e a minha intervenção aqui com vocês hoje foi baseada na educação, né? Que é baseada em mudar um conhecimento de forma alguma, com tão pouco tempo, com esse objetivo que nós tivemos aqui, nós teríamos o objetivo de mudar um comportamento, mas não dá para mudar um comportamento se a gente não tiver o conhecimento em primeira instância, né? Então, aqui nós estamos dando, né, para aqueles que nunca ouviram falar dessa terminologia, dessa padronização, dessa codificação, nós estamos dando este conhecimento básico para que as pessoas daí para frente venham buscar mais informações para chegar no momento que realmente elas estejam preparadas para implementar ou realmente aplicar isso dentro da rotina, né? E eu termino aqui com a Indira Gandhi também, né, dizendo que as pessoas que pensam que não são capazes de fazer algo, não farão nunca, mesmo que tenham capacidade. Então, quando a gente quer fazer algo, quando a gente quer mudar a nossa rotina, quando a gente quer ir para algo maior, a gente realmente tem que querer. Primeiro de tudo, né? A gente tem que querer. Então, no momento que a gente tem essa vontade indomável, nada nos detém. Então, agora, né? Que a gente passou essa importância toda de se padronizar, de se fazer essa coisa toda de forma mais codificada, mais organizada, agora é a hora de cada um fazer a sua parte, porque a nossa profissão se faz com todos juntos. Então, é isso, né? O básico para a gente começar a discutir esse assunto. Obrigada!